Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês estão assistindo este vídeo, o cordãozinho tá pra dentro, deixa eu colocar pra fora porque eu achei bonitinho. Meu nome é Felipe e mais uma vez estou aqui para continuar o resumo do livro A Era das Revoluções do Hobsbawm, agora com a parte 4 do capítulo 2. Essa parte 4 tem informação pra caramba, então eu decidi dividir em 3 vídeos. Caraca, Felipe, 3 vídeos? Normalmente você divide em 2. Pois é, galera. 3 vídeos um pouco mais curtos. Eu achei que assim fica melhor pelos temas, né? Pela quantidade de temas que são retratados nesse capítulo. No qual 2 deles são, caramba, muito legais. Que é sobre as ferrovias, né? A implantação do carvão como forma de energia e as ferrovias. E depois sobre as rendas e investimentos. Esse capítulo 4, desculpa gente, o capítulo 2, esse capítulo 2, ele fala bastante sobre algumas características da Revolução Industrial. E ele fecha o capítulo 2. Como ele tem muita informação, eu decidi colocar em 3 vídeos um pouco mais curtinhos. Espero que isso não seja incômodo para vocês. Antes da gente começar aquele ritual, o ritual de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Se estiver curtindo, pô, mané, deixa o joinha aí que dá uma moral de verdade pro trabalho. E vamos pro pau, né? Aquele nosso esquema de sempre, né? O resumo tá aqui. Eu vou ler o resumo, vou comentar algumas coisas e assim a gente vai levando o nosso resumão. Parte 4, capítulo 2, Carvão e Ferrovias. O carvão tinha a vantagem de ser não somente a principal fonte de energia industrial do século XIX, como também um importante combustível doméstico, graças em grande parte à relativa escassez de florestas na Grã-Bretanha. Cara, um lance de energia doméstica, né? Combustível, lenha, madeira, floresta. Tem escassez de floresta, carvão. O crescimento das cidades, especialmente de Londres, tinha causado uma rápida expansão da mineração do carvão desde o final do século XVI. Então, ou seja, desde o final do século XVI, pela escassez de floresta e tudo mais, o lance da mineração do carvão já estava em expansão, né? Porque o carvão era uma fonte de energia maneira. Pela escassez de floresta, tinha pouca lenha e tudo mais, era um meio alternativo de se obter energia doméstica. Por volta de princípios do século XVIII, a indústria do carvão era substancialmente uma moderna indústria primitiva, mesmo empregando as mais recentes máquinas a vapor nos processos de bombeamento. Portanto, a mineração do carvão quase não exigiu e nem sofreu uma importante revolução tecnológica no período que focalizamos, né? Essa parte da mineração, ela por mais que tivesse em expansão, como diz aqui, né, desde o final do século XVI, cara, os métodos não mudaram muito. A rapaziada ia pra lá, pim, minerava, pega carvão e é isso aí. Né? Não teve uma grande revolução tecnológica, né, em termos de mineração, de extração do carvão. Suas inovações foram antes melhorias do que transformações da produção, mas sua capacidade era imensa e, pelos padrões mundiais, astronômica. Não foram feitas grandes melhorias, né, no processo de uso, né, até da mineração, como eu acabei de comentar, do carvão. Mas, cara, desculpa, não foram feitas grandes inovações, né, foram feitas melhorias. E tinha uma capacidade potencial gigantesca. Já a gente vai ver o porquê. Em 1800, a Grã-Bretanha deve ter produzido perto de 10 milhões de toneladas de carvão, ou cerca de, se assustem mais uma vez, 90% da produção mundial, meu irmão. Mundial, globo.
cerca de 90% da produção de carvão do planeta, Grã-Bretanha. Seu competidor mais próximo, a França, produziu... Porra, tá de sacanagem, cara. Menos de 1 milhão. Vamos lá. Cara, a Grã-Bretanha, coloca aqui uma estimativa dele ter produzido perto, né, de 10 milhões de toneladas de carvão. O rival, o principal competidor, produziu pouco menos de 1 milhão. Tu vê como é que a parada é equilibrada, né? Esta imensa indústria, embora provavelmente não se expandindo de forma suficientemente rápida, uma industrialização realmente maciça em escala moderna, era grande o bastante para estimular a invenção básica que iria transformar a indústria de bens de capital. Bens de capital que eu falei no vídeo passado, né? Investimento em máquinas, em estrutura de fábrica e ferramentas, né, etc. A ferrovia, meu irmão, a ferrovia foi a grande transformação da Revolução Industrial. Meu irmão, a ferrovia, meus amigos, a ferrovia foi um salto. Lembra que lá no comecinho eu tinha comentado a respeito de uma dificuldade absurda de deslocamento, principalmente para trazer o ir e vir das mercadorias? Pois é, trem. A linha férrea, ou os trilhos sobre os quais corriam os carros, era uma resposta óbvia. Acionar estes carros por meio de máquinas era tentador. Acioná-los ainda por meio de máquinas móveis não parecia muito impossível. Finalmente, os custos do transporte terrestre de grandes quantidades de mercadoria eram tão altos que provavelmente os donos de minas de carvão localizadas no interior perceberam que o uso desse meio de transporte de curta distância podia ser estendido lucrativamente para longos percursos. Acabei de falar com vocês, cara, era muito custoso e muito difícil o transporte, principalmente mercadoria, o ir e vir, trazer mercadoria pra caramba, levar, era muito complicado. Aí com a chegada do trenzinho de carvão, piuí tic-tac, meu irmão, o bagulho mudou totalmente. Totalmente. E uma outra inovação da Revolução Industrial incendiou tanto a imaginação quanto a ferrovia. Como testemunha o fato de ter sido o único produto da industrialização do século XIX totalmente absorvido pela imagística da poesia erudita e popular. Cara, a ferrovia não só mexeu diretamente com a capacidade de transporte de mercadorias, como de pessoas, mas, cara, foi uma revolução tão significativa, foi uma coisa tão fantástica, tão incrível, que, cara, mexeu com a mente das pessoas, cara. A galera já começava a viajar pra caramba, não digo viajar no sentido literal, sabe? Expandir a mente, imaginar coisas referentes a ferrovia, não imaginar coisa com um trenzinho, sabe? Mas a abertura de possibilidades foi uma parada tão grande que tá aqui, cara, mexeu com a imagística da poesia erudita popular, né? Os artistas, a galera, foi uma parada que encantou tanto, né? Que essa rapaziada das artes, das escritas, né? Da poesia, tanto erudita quanto popular, ficaram maravilhados com a ferrovia e, bom, começaram a produzir conteúdos de trem. Mal tinham as ferrovias provado ser tecnicamente viáveis e lucrativas na Inglaterra por volta de 1825 a 1830, e planos para sua construção já eram feitos na maioria dos países do mundo ocidental, embora sua execução fosse geralmente retardada. Cara, a coisa maravilhosa que revolucionou um dos principais grandes problemas até então insolucionáveis da época.
transporte em larga escala para longas distâncias num período de tempo muito reduzido. Então, cara, a galera de tudo quanto é que é país, não, vamos investir nessa parada aí, vamos investir, que o bagulho é doido, é isso aí que vai mudar tudo, é isso aí que vai acabar equilibrando mais as coisas. Mas, cara, construir a ferrovia, a malha de ferro braçal, não é uma coisa rápida, né? Até hoje não é tão rápido, não, tá, não tem como comparar. Mas imagina na época, que era só os caras, disposição e marreta. A coisa era complicada. Indubitavelmente, a razão é que nenhuma outra invenção revelava para o leigo de forma tão cabal, o poder e a velocidade da nova era. A revelação fez-se ainda mais surpreendente pela incomparável maturidade técnica mesmo das primeiras ferrovias. Cara, é meio chato ficar repetindo isso, mas esses parágrafos, eles mostram bastante, até de uma forma bem direta, né, e de fácil compreensão, do quão maravilhoso e do quão deu certo a ferrovia, cara. Tipo, vamos lá. Nenhuma outra invenção revelava para o leigo, de forma tão cabal, o poder e a velocidade da nova era. A gente tá falando forma, tipo, cabal, é essa parada aí mesmo, irmão. Para um cara leigo. Então, ou seja, até o cara que era desprovido de, oh meu Deus, conhecimento técnico das coisas, podia enxergar com clareza a grandiosidade da nova era. Quantos horizontes poderiam ser desbravados? Ah, falei de uma forma bem... não digo poética, né, mas um pouco lúdica. Tá, vou repetir, porque ficou maneiro. Quantos horizontes não poderiam ser desbravados com essa invenção? Cara, foi muito absurdo. Foi muito absurdo. E, mais uma vez, né, revelou para o leigo de forma cabal o poder da velocidade da nova era. E a parada, em termo técnico, deu tão certo. A parada era tão confiável, tão maneira. Tá aqui, cara, que ainda mais surpreendente pela incomparável maturidade técnica, mesmo das primeiras ferrovias. O bagulho deu muito certo, mesmo de cara. Não teve muita falha, não. Botou pra rola e funcionou muito bem. De fato, sob um ponto de vista econômico, seu grande custo era sua principal vantagem. Sem dúvida, no final das contas, sua capacidade para abrir países até então isolados do mercado mundial pelos altos custos de transporte, assim como o enorme aumento da velocidade e da massa de comunicação por terra que possibilitou aos homens e às mercadorias, vieram a ser de grande importância. Cara, esse parágrafo aí, ele resume tudo o que eu falei até agora. Sem sacanagem. Tudo que eu falei. Você pega o vídeo inteiro, tá? Não tô querendo dizer que o vídeo inteiro é inútil e esse parágrafo que presta porque ele resume o resumo. Mas ele é bem sucinto, cara. Porque, pô, tinha o grande problema era o custo, né? Era o custo de longas viagens e de levar um volume grande de pessoas e de mercadorias. Pô, o trem, ele reduziu pra caraca esse custo. Ele teve a capacidade de levar um volume grande de pessoas, um volume grande de mercadorias. E como diz aqui, cara, para países, para lugares onde era difícil ter comércio, né? Era difícil ter comunicação. E a malha de ferro, cara, quebrou todas essas dificuldades. E voltando para o anterior, desde as primeiras ferrovias o bagulho deu muito certo, cara. Deu muito certo e representava realmente a nova era. Mexeu com a mente da galera que escrevia, dos artistas, do leigo. Para um grande comerciante, então, caraca, os caras estavam dando até tiro pro alto. Brincadeira. Tá bom, galera. Em resumo do resumo, essa foi a primeira parte de 3 da parte 4 do capítulo 2, falando sobre a importância da ferrovia. No segundo vídeo, eu vou falar sobre renda e investimentos. Tá aqui, até aquela olhadinha marota, é isso aí mesmo, sobre rendas e investimentos da Revolução Industrial. Beleza? Fim do vídeo ritual.
Tá curtindo o trabalho? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações. Você tá curtindo a Vera? Pô, deixa o joinha aí que é maneirão. Eu só tô dando uma clicadinha aí que dá mó moral, de verdade. Se você tá concordando comigo, quer me elogiar? Pô, elogia aí, cara, é maneirão. Pô, nem minha mãe tem me elogiado recentemente muito. Mentira, ela quase não me elogia. E se você tá discordando, tá achando que eu tô falando um monte de besteira, que eu não tô interpretando bem, bicho, comenta aí embaixo, cara. Bota teu ponto de vista aí, que é importante pra caramba pra galera que estuda. Valeu? Então já já eu vou gravar a segunda parte. E é isso aí. Fui!